começa debatendo a decisão do ministro Alexandre de Moraes que pode suspender a Rede X, o antigo Twitter, no Brasil ainda hoje. A nova polêmica envolvendo o magistrado ocorreu na noite de ontem e desde então vem ganhando muita repercussão, claro, nas redes sociais de todo o país. O ministro Alexandre de Moraes deu 24 horas para que o empresário Elon Musk, proprietário da rede social X, nomeie um novo representante legal no Brasil. Ele estabeleceu o prazo para o cumprimento da exigência e ainda advertiu que, caso a ordem não seja seguida, a rede social sim poderá enfrentar a suspensão das suas operações por aqui. Olha só, é importante reforçar também que o Supremo Tribunal Federal postou a determinação de Moraes na conta do tribunal no X, o antigo Twitter, e marcou o perfil de Musk. E quem está na live do RIC Notícias Opinião pode acompanhar, inclusive, essa postagem feita aí pelo perfil do STF com o mandado de intimação. Essa intimação via rede social é inédita no país. Por meio de nota, a Suprema Corte explicou que o formato de intimação ocorreu porque a plataforma não tem representantes legais no Brasil e que a advogada registrada no processo também foi intimada a apresentar informações. A intimação foi publicada, então, na rede social às 8 horas e 17 minutos da noite de ontem, com um prazo estipulado para que Elon Musk responda em até 24 horas o ofício. Este período, então, termina hoje também neste mesmo horário, às 8 horas e 17 minutos. A decisão de Alexandre de Moraes também tem o objetivo de fazer a rede social X pagar por multas que foram impostas pela Justiça. Essa punição foi imposta depois que o ministro determinou o bloqueio de perfis que faziam ataques às instituições democráticas. Só que o Elon Musk não cumpriu essas determinações e, em razão disso, Moraes aumentou a multa, que era de R$50 mil em decisões anteriores, para agora R$200 mil por dia, e isso até que a medida seja cumprida. Horas depois da intimação do STF ser publicada na Rede X, o empresário Elon Musk se posicionou. Por meio de uma postagem, ele comparou Alexandre de Moraes a um filho dos personagens de Voldemort e Lord Sif, conhecidos vilões de filmes. A publicação inclui o comando utilizado para a produção de uma montagem. Abro aspas aqui, quem está na live está vendo comigo. Gere uma imagem como se fosse Voldemort e Lord Sif e tivessem um filho e eles se tornasse um juiz no Brasil. É tão surreal assim, tudo tá acontecendo que a gente lê aqui e não acredita, mano. É isso, e tem mais, viu? Já tem mais capítulos aí nessa história, porque no início desta tarde o empresário fez outra publicação na rede social X, desta vez chamando Alexandre de Moraes de ditador do Brasil. E o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, de cão de colo. Você que está também aí no nosso canal do YouTube, Jovem Pan Grupo RIC, já está acompanhando também a postagem que aconteceu no início dessa tarde. O advogado Gustavo Suenque Furi, PhD em Direito Constitucional, discorda da decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal. Todo o estado em que o regime político seja democrático, a sociedade detém garantidos os espaços para livre manifestação das ideias políticas, para o debate e para livre manifestação do pensamento. Me parece que o espectro desta decisão, que tem viés punitivo, acaba limitando esses espaços em detrimento do direito subjetivo da comunidade brasileira de ter garantidos esses espaços da livre manifestação de ideias e do debate. O advogado e professor Jeffrey Schichini também criticou o posicionamento adotado por Alexandre de Moraes. Vamos ouvir. Decisão juridicamente absurda. A plataforma X possui representantes no Brasil. Na falta de um, possui 2 sócios com representantes constituídos no Brasil. E mais, há um rito a ser seguido no Código de Processo Civil, no Código de Processo Penal, da forma como deve se dar as citações e intimações. Isso, da forma como foi feito, é um escárnio ao sistema jurídico processual brasileiro e nunca se viu e nunca se cogitou haver dessa forma. Ademais, não há qualquer previsão constitucional e legal para que assim agisse a Suprema Corte, que tem competências pré-fixadas. Então, uma exposição completamente desnecessária do nosso país para o mundo. Insegurança jurídica cada dia mais fragilizada, que certamente
trará prejuízos irreparáveis à nossa nação. Bom, e além da opinião aí dos especialistas, a nossa equipe também separou para você um pouquinho da repercussão entre os políticos paranaenses, porque é claro que o assunto tomou as redes sociais e várias pessoas estão se manifestando sobre isso. Vamos começar conferindo então o posicionamento de alguns deles que foram publicados, aliás, contém ironia aí no próprio X, no antigo Twitter. O senador paranaense Sérgio Moro, do União Brasil, destacou que o X é um importante meio de comunicação e que há situações que estão indo longe demais e que passam a afetar a vida de todos. A postagem também está aí para você já na nossa tela no canal do YouTube. O deputado Felipe Barros, do PL, que lidera a oposição na Câmara, ressaltou que a decisão tem cara, cor e cheiro de um projeto de república de bananas, prestes a cair de vez no abismo de uma ditadura. O deputado federal Stefanes Júnior, do PSD, questionou Moraes e disse que a decisão do ministro beira a loucura e que pode prejudicar milhões de brasileiros que usam a rede. O ex-deputado Deltan Dallagnol, ex-procurador da Lava Jato, ex-procurador-chefe da Lava Jato, chamou a decisão de Moraes de inacreditável. Já o deputado Zeca Dirceu, do Partido dos Trabalhadores, minimizou a polêmica e fez uma postagem afirmando o seguinte, abro aspas aqui para o que ele disse: o que é prioridade na sua vida? O X ou comida, emprego e saúde? Fecha aspas. Você veja que nem o Zeca Dirceu conseguiu defender a decisão de Moraes, saiu ali pela tangente, disse que não é um assunto importante, e é sim, e o deputado sabe disso, e todos os outros posicionamentos também foram trazidos aqui nesse sentido. Nós estamos falando de liberdade de expressão, de liberdade de se ter uma empresa no Brasil e adotar para ela a postura que lhe parece mais conveniente. Primeiro, essa questão que parece ser mais burocrática, mas é bem importante. Por que a citação é essencial em um processo jurídico? Ora, porque quem está sendo processado, as famosas partes do processo, precisam saber que aquele processo está correndo e precisam saber das novidades a cada passo daquele processo, sob risco de termos um processo em que alguém é julgado sem saber. Isso é inadmissível em qualquer lugar do planeta que tenha um sistema jurídico correto. Por isso o rito é tão importante das citações. Há todo um protocolo a ser seguido e isso não é à toa. Você já imaginou se vira moda e todos os juízes do Brasil começam a citar os outros colocando um arroba no final de um tweet? É inacreditável. É inacreditável. E lembrem-se, nós estamos falando da mais alta corte deste país. Ou seja, o que eles fazem lá em cima serve de base para todo o resto. O juiz lá do interior do Paraná vai olhar, eu vou fazer isso também. Se o Supremo Tribunal Federal, que nos guia, faz isso, eu também posso fazer isso lá em Pitanga, lá em Santo Antônio da Platina, lá em Curitiba, lá em São Paulo e assim por diante. Então é por isso que há de se ter, sim, cuidado com o rito. Eu lembro que na minha época de faculdade, Manu, se dizia que o jurista tem que ter uma relação íntima com os ritos processuais, porque é do rito processual que se traz a verdade ao processo e se promove a justiça. É assim que funciona, ou funcionava até essa decisão. E sobre a situação como um todo, é isso. O deputado Felipe Barros falou ali, eu tendo a pensar da mesma forma, é uma república de bananas. Aí o ministro cita o outro lá na rede social, aí o Elon Musk também dá uma provocada lá, fazendo piada do assunto, e vai ficar por isso mesmo. Eu acho que é muito difícil que de fato se suspenda a plataforma como um todo. Vai ficar o Alexandre de Moraes ali, que tem uma questão pessoal com toda a situação, acho que não precisa nem interpretar nada para entender isso, E o mais inacreditável, que o Alexandre de Moraes faz esse tipo de coisa, a gente já sabe. Faz alguns anos que ele está fazendo isso, esses inquéritos intermináveis e toda essa situação, e o conjunto da OAB, por exemplo, não reclamou que deveria. Parece que agora começa a dar os primeiros passos, estão vendo o que está acontecendo, mas nunca se impôs ali. Isso é um problema e a gente foi aceitando. A gente está aceitando, por exemplo, um inquérito de mais de 5 anos. Que não termina nunca. No mínimo o inquérito é mal feito, mano. Porque se ele não termina nunca, ele não chega a conclusão nenhuma. O inquérito é o seguinte, ele investiga. Tem crime mesmo, vamos embora, vamos processar. Não tem crime, arquivo. Só tem 2 caminhos. E a gente fica
tem vários anos patinando na mesma coisa. Mas, para muito além disso, quando o ministro Barroso, que é o presidente da corte, chega e fala, o Alexandre de Moraes não está impedido para atuar nesse caso, a gente olha e não entende nada. E mais, né, Marca? Além de um inquérito que não termina, é um inquérito que a gente não conhece exatamente o teor, porque ele é um inquérito de ofício, então que ele foi aberto ali por parte do Supremo Tribunal Federal, como entendendo ter que investigar ataques que acontecem à instituição, ou seja, foi aberto dentro do judiciário ali mesmo, dentro da instituição, e ele já se arrasta há 5 anos e a gente só conhece alguns dos teores dessas acusações, dessas pessoas que estão sendo investigadas, porque as decisões que são sigilosas do Alexandre de Moraes começaram a ser publicadas pelo próprio Elon Musk, então pela equipe ali do Twitter que começou a trucar, e aí agora nesse momento a discussão ela perde um pouco da relevância porque tem esse lado também, né, da polêmica nas redes sociais e pela maneira como o Elon Musk trata tudo isso, mas é seríssimo no nosso país, a gente está falando de uma rede social que pode ser suspensa, então a gente chega no máximo do tensionamento aí já dessa discussão que vem se arrastando há longos meses, desde, na verdade, a última eleição, quando alguns perfis, né, que foram determinados ali de serem derrubados por Alexandre de Moraes e Elon Musk já era contrário a essas decisões e vem nos últimos meses se arrastando de maneira ainda mais intensa, tanto que o X aqui no Brasil encerrou as suas operações no dia 18 de agosto, então um pouquinho já há alguns dias, justamente porque não concordava com as decisões de Alexandre de Moraes e não queria segui-las, então para não ter justamente essas punições, eles tiraram a equipe aqui do Brasil para dificultar essa punição por parte de Alexandre de Moraes e agora vem essa cartada final, digamos assim, do Alexandre de Moraes numa tentativa de ter as suas decisões sendo cumpridas. Só que, pelo que a gente entende, o Elon Musk não deve seguir e aí os prejudicados podemos ser todos nós. Estava vendo aqui, Mark, 22 milhões de usuários hoje, só aqui no Brasil, que fazem parte dessa plataforma. E a gente ainda está num momento de campanha eleitoral e essa é a principal rede social utilizada por políticos, então você pode ter um prejuízo muito grande, não só para os candidatos que estão ali em campanha, mas para o debate político acontecendo, não só na campanha, mas em outros assuntos envolvendo discussões lá no Congresso Nacional sendo cerceadas por conta de uma concentração de poder em volta de um único ministro que acaba querendo tomar todas as decisões, sendo que a gente não tem nem a transparência de exatamente como que esse inquérito que o Mark falou aí, que não acaba nunca, está sendo conduzido. E o X hoje, até estava olhando aqui, Mark, é bloqueado em 7 países, dá uma olhada na lista: China, Coreia do Norte, Irã, Rússia, Turcomenistão, Mianmar e Venezuela. Acho que só o pessoal ouvindo aí a lista já dá para ter uma ideia, né, do que está acontecendo. E para a gente fechar, Mark, não sei se quer complementar alguma coisa, mas a produção me avisou aqui que a gente tem mais um comentário aqui de um especialista em direito constitucional, o Dr. Flávio Pansieri, que também traz aí a sua opinião sobre esse tema. Ex versus Supremo, um equívoco fundamental. Nos parece que sai em breve o remédio será o veneno, como já aparenta ser. A citação feita de Elon Musk parece de forma clara muito mais uma birra institucional do que efetivamente um ato para produzir efeitos no mundo jurídico. Em especial porque o próprio Elon Musk não é mais o CEO da empresa, portanto sem capacidade para receber intimações de quaisquer órgãos judiciários brasileiros. Me parece que está na hora de pensarmos em um pouquinho mais de autocontenção e de um rever por parte do Supremo Tribunal Federal de uma série de condutas que vem trazendo um enfrentamento institucional exacerbado em todo o país e agora envolvendo os atores internacionais. Mano, Flávio Pansieri é professor de verdade, com P maiúsculo, um dos maiores nomes do direito constitucional no Brasil. Eu sou um leitor dele, inclusive, já li e vi, obviamente, vários livros dele. E ele é um gentleman. Ele sempre procura, né, fazer o bom direito, que é o direito do diálogo, né, o direito ponderado de cotejar ali as várias opiniões, os vários argumentos e tentar seguir em frente. E até o professor Pansieri, nesse caso, foi bem incisivo em dizer, olha, não tem como admitir isso. Eu tô curioso para saber o que vai dizer a OAB, de verdade, e outras entidades do setor aí judiciário, jurídico brasileiro. Nós temos escolas importantes que têm que se pronunciar. Cadê as universidades, hein? Não tem nenhum professor de direito achando estranho? Cadê a USP, o Largo de São Francisco? Cadê o FRJ? Cadê o FPR?
Universidades públicas, né, são tomadas pela esquerda, muita gente vai dizer. Mas tá bom, nós temos outros centros de excelência em direito, Brasil afora, as PUCs, outras universidades importantíssimas. Ninguém fala nada. O silêncio preocupa também, mano. É isso e mais, né? Além dos juristas ali dessa área, os próprios juristas do Supremo Tribunal Federal. A gente vai ter que entender como que eles vão se posicionar, que já há bastante tempo tem meio que fechado os olhos ali para várias decisões que têm sido questionadas pela sociedade por parte do Alexandre de Moraes, mas agora a gente tem até 8 horas e 17 minutos da noite também para entender como que se o Supremo vai bancar essa trocada de Alexandre de Moraes ou não, uma rede social que tem tantos usuários aqui no país e que pode ter um prejuízo justamente para a liberdade de expressão. Então, aguardemos aí as próximas horas também. Mano, eu espero que, né, seja uma piada de mau gosto toda essa confusão aí. Eu fico imaginando o seguinte: o Elon Musk deve olhar para o Brasil e pensar exatamente o que ele colocou na postagem. E o Elon Musk acha isso porque parte do mundo vê essa história e acha a mesma coisa. Você leu a lista dos países que proibiram esta rede social, 4 ou 5, né? No mundo todo. 6, né, mano? 7 países aqui, ó: China, Coreia do Norte, Irã, Rússia, Turcomenistão, Mianmar e Venezuela. Todas ditaduras, né? Boa parte delas de esquerda. Então é muito perigoso esse caminho. Eu realmente espero, desejo, torço para que seja só uma trucada, uma grande piada, o que já é triste por si só, o que já é preocupante mais do que triste por si só, mas não acredito que vão tirar a rede inteira do ar. Aí, se derrubarem, né, aí tem que rever tudo. Também estou impressionado com a direção das 2 casas legislativas nacionais desse país. Rodrigo Pacheco não falou nada até agora, mano. E é dele a função, né, de coordenar a casa que é revisora de possíveis excessos do Supremo. O Arthur Lira também não falou nada. É isso. Quando não se fala, quem está na frente vai tocando. E é isso que a gente está vendo. Eu tendo a entender que eles não vão tirar a plataforma do ar, Manu. Mas o Brasil está tão louco que também a gente não consegue afirmar mais nada. É isso, é o tal do sistema de freios e contrapesos, né? Quando um dos poderes ali está avançando demais nas suas decisões, né? Aqui, no caso do STF, cabe justamente ao Congresso Nacional, então tem o seu líder maior aí no Pacheco neste momento se pronunciar pelo menos sobre algo, mas por enquanto a gente tem visto silêncio aí sobre tudo isso, não só, né, da liderança no Congresso Nacional, mas do Executivo também, que por enquanto não se pronunciou sobre essa situação. Vamos aguardar, Mark. Estado de São Paulo acabou de publicar agora dizendo que a apuração deles deu conta que o antigo Twitter, o X do Musk, vai ignorar a ordem de Moraes e que, como não tem representantes no Brasil, o Musk não tem risco que algum funcionário seja preso. Diz que ele vai ignorar, então ele não vai cumprir o que o Xandão quer. Então, pro Xandão é o seguinte: ou ele vai ter que tirar tudo do ar mesmo, e aí vamos ver como o conjunto dos ministros vai lidar com tudo isso. Tem a Carmen Lúcia lá, que de vez em quando ela é censora, às vezes não é. É só até a próxima segunda. Essa segunda nunca chega. Tem outros ministros que têm histórico democrata. Nós temos ali o ministro Barroso, que é um democrata. Você pode gostar não de alguma posição que ele tomou ao longo da vida, mas ele tem um histórico de defender a democracia. Nós temos ali outros nomes que precisam também vir mais a público, né? O Mendonça, o Cássio Nunes. Como é que eles estão pensando tudo isso? Eles vão ter que vir a público porque a opinião pública está querendo saber qual é a decisão do Supremo. Então, se o Musk não vai cumprir, Manu, eles vão ter que dar cabo dessa decisão e aí vamos esperar para ver o que vai acontecer. É isso, né? Temos aí 4 horas para terminar esse prazo de 24 horas que foi concedida pelo ministro Alexandre de Moraes e para a gente entender se o STF vai bancar ou não essa decisão dele. Só para trazer aqui o crédito para o trabalho da Rosiane Kennedy, que é a colunista do Estadão que fez essa apuração internacional aí com o Musk, que diz que vai ignorar a ordem de Moraes.